Agora, em 2023, o Esporte Espetacular completou 50 anos e ao longo desse tempo todo, a gente mostrou aqui muitas histórias que impactaram a vida de todos nós. Quem acompanha o E desde pequenininho, assim como a gente, com certeza lembra de alguma reportagem que se tornou especial por algum motivo. Mas teve gente que foi além. 3 mulheres, 3 histórias marcadas por reviravoltas, com um esporte espetacular no meio do caminho. A canoa, ela é quase uma extensão de mim, né? Quando eu estou com ela na água, nós somos uma só. Desde quando eu comecei a correr, eu sentia que era o meu momento. Eu era mãe, eu era esposa, eu era contadora, eu era tudo. Mas na corrida eu era a Valéria. Quando a gente treina, a gente tem muitas horas sozinho. Eu começava a repensar várias coisas que eu sempre acreditei, mas talvez eu nunca tivesse tido energia para colocar em determinados projetos. O triatlon, na verdade, ele não fazia parte, eu não conhecia a modalidade, eu comecei a fazer corrida de rua mesmo. Aí, quando veio a pandemia, eu voltei para São Lourenço, eu estava até então morando em São Paulo, e aí eu vim para cá e aí eu continuei correndo, fazendo exercício em casa, mas eu não tinha mais grandes desafios. E eu tava, sei lá, tinha 25 anos, eu tinha muita energia e não sabia como aplicar aquela energia. Eu queria muito ser mãe, então eu me casei muito cedo, com 22 anos eu já estava casada. O processo de gestação também foi difícil, porque eu tive descolamento de placenta, tive 3 sangramentos muito fortes, então eu precisei ter muita fé. Eu acho que a Duda, minha filha, é um espírito muito elevado, porque ela pensou em se ela vinha ou não vinha. Aí quando eu realmente falei, não, eu vou estar do seu lado, vou fazer de tudo para você ser uma pessoa, muito feliz. E eu preciso de você, sem saber o que ia acontecer lá na frente, né? E é muito engraçado que esse ser mãe, eu só era mãe. E nesse processo eu me esqueci um pouco. Eu engordei na gestação 20 quilos. E no pós eu também não queria fazer exercício físico. Fiquei viúva aos 23 anos e com uma filha pequena para criar. Eu tinha apoio dos meus pais, mas eu não tinha uma profissão quando eu fiquei viúva. Então eu precisava primeiro estabilizar a minha carreira, estabilizar o meu financeiro, estabilizar a minha vida. E logo depois eu tive minha segunda filha, Maria Luísa, que já chegou numa fase um pouquinho melhor da minha vida. Eu lembro que estávamos em casa no domingo e a Ana Laura, minha filha mais velha, ela era atleta de vôlei na época. E sempre foi viciada em programa de esporte. Então ela assistia e dia de domingo o Esporte Espetacular ficava passando. E como é uma reportagem que passou aqui no Pará, chamou logo minha atenção. Estamos na ilha de Marajó, no Pará, a ilha famosa pela criação de búfalos e pela população ribeirinha. E essa reportagem estava mostrando um canoísta, Sebastião Quatrin, vindo para o Pará, para a ilha do Marajó, participar de uma competição de canoa. Mas não era qualquer canoa, né? Era a nossa canoa. Depois da 4ª série, os alunos têm que viajar pelo rio para estudar. Por isso, a canoa é mais do que um meio de transporte. É um modo de vida. Nossa, eu fiquei muito emocionada vendo aquilo, né? A canoa ribeirinha é da nossa essência. A minha mãe remava numa canoa ribeirinha, minha avó remava numa canoa ribeirinha. Então aquilo marcou a minha vida. Você vê gente de todas as idades andando de canoa, cara. É muito legal. O Sebastião Quatrin foi fazer uma corrida com a canoa ribeirinha, com os ribeirinhos, e ele não deu conta, ele afundou a canoa. Eu dei 3 remadas e já vi ela cheia d'água. Ao longo desses 13 anos, entre a matéria e o ingresso na canoa, eu fui estabilizar a minha vida financeira para cuidar das minhas filhas e para poder realizar os meus sonhos, né? E sempre lembrando daquela matéria, né, que me influenciou a querer realmente entrar na água. Quando foi nesse início, né, que a Ale chegou e estava começando a pedalar, eu compartilhei com ela que eu sentia falta de ter referências. E ela falou, Gabi, assiste essa série que é com a Fernanda Keller. E aí eu começo a assistir a série do Rumo ao Ápice. O desafio Rumo ao Ápice é o seguinte: completar o meio Ironman no Rio de Janeiro. E eu vou ser a treinadora, só que eles ainda não sabem disso.
E quando eu assisto, eu sou surpreendida positivamente, porque a Kênia, que era uma das personagens, ela mora na mesma região que eu, numa cidade aqui perto que chama Conceição do Rio Verde. Eu me identifico com o lugar que ela estava treinando. É difícil para Kênia treinar. As estradas da região onde ela mora não têm acostamento. É perigoso pedalar. Ela treina dentro de casa, nesse equipamento. Ficou muito marcante para mim que bem no início a Kênia falava bastante sobre eu vou dar o sangue nesse projeto, eu vou dar tudo que eu tenho para fazer isso acontecer. É um presente que Deus me deu e eu tô dando todo o meu suor, meu sangue, minha alma para completar essa prova. E a Fernanda falava assim, não, eu não quero o seu sangue. Eu não quero que você dê seu sangue, eu quero que você dê sua alegria. Toda vez que a gente vê uma matéria no Esporte Espetacular que a gente se identifica, é uma força a mais que a gente tem para tirar da gaveta aqueles sonhos, botar um tênis e sair para a rua para correr atrás e estar cada vez mais perto de conquistar sonhos, né? Essa ideia de correr, de eu vou correr, ela já estava na minha cabeça desde o começo do ano. E aí, em março, eu assisti uma matéria da Carol Barcelos. Ela fez a Maratona de Jerusalém. Minhas pernas estão doendo, agora começa a ficar com cara de maratona, né? É a hora que a maratona começa a machucar. Se fosse qualquer pessoa falando, um homem foi lá, completou, não ia me fisgar. Mas a forma com que ela falou ali, ela falou uma frase assim que ela suportava qualquer coisa, menos que alguma coisa acontecesse com a filha. Eu acho que a mulher fica muito mais forte depois que é mãe, assim, e mais resistente à dor também. Hoje em dia eu sei que a única dor que eu não aguento é se acontecer alguma coisa com a minha filha. Eu falei, não é isso. E o que aconteceu comigo é que, assim, eu fiquei muito intensa. Eu só falava de corrida, fui me tornando aquela pessoa chata da corrida, sabe? E eu comecei a ir bem nas provas. Então, eu ia para uma prova e eu ia pro pódio. E essa sensação é meio viciante, porque você começa a querer ganhar cada vez mais. Eu tinha me prometido que depois que tudo passasse, eu ia levar uma vida com uma maior qualidade, né? Eu queria qualidade de vida. E eu tinha certeza que eu ia conseguir isso na água. Eu já tinha visto que haviam clubes perto aqui da minha casa. Eu procurei uma amiga, a Larissa, que ela já remava, né? Ela já era atleta e ela foi me dar todo o suporte que eu precisava, que foi aí que tudo começou. Tá aí o Edson Silva, boa sorte para o brasileiro que vem do K1. Canoagem abriu um capítulo novo na minha vida esse ano, que foi conhecer o Edson Silva, que é atleta da seleção brasileira de canoagem e é meu namorado hoje, né? A canoagem nos aproximou. Essa relação à distância, a gente vai arrumando um caminho, né? Haja ponte aérea. Ele vem quando ele pode, eu vou quando eu posso, mas todo dia a gente se fala. Começa de madrugada, aquele treino na água, mas... Nesse meio tempo, a Lê, que é a minha sócia, a minha noiva, ela estava fazendo a coleta de mestrado dela e ela estava estudando triatletas, motivação em triatletas. E aí foi que a gente começou a treinar. A princípio ela tinha uma mountain bike, então a gente começou a treinar meio que na região. Eu tinha que aprender ainda a pedalar, fazer tudo, porque eu não sabia o que envolvia a modalidade, né? E nesse meio tempo que surge o triatlon, a minha vida também ela muda muito, porque eu saio de uma empresa que eu não estava tão feliz para buscar novos caminhos. Queria desafio na minha vida, eu comecei a ter desafio tanto pessoal, quanto profissional, quanto esportivo. Eu comecei a ter vários desafios. Tá na água é pura. Eu vou falar, eu vou me emocionar. A água para mim cura. A água curou, acho que todas as cicatrizes que ainda vinham de um longo processo, né? Em 2016 eu tive uma depressão. Foi aí que eu procurei pela primeira vez a água. Eu queria o contato com a água, mas eu ainda não tinha a canoa. E hoje minha terapia, é isso, é minha meditação. Até quando tá doendo, tá bom. Não é só a superação pessoal, é tudo que você abre mão para estar ali, é aquele contato que você tem com a dor durante o treinamento e você entender que aquilo é só um limiar, que às vezes dá para ir um pouquinho mais, ou você entender que não dá para ir um pouquinho mais. E quando eu me vi na jornada do triatlon, eu expunha muito pontos de vulnerabilidade, medos que eu tinha e como que eu fazia para enfrentar cada um deles. Foi tudo ficando mais claro, assim, parece que eu fui tendo uma certa clareza ao longo do caminho sobre o que fazer.
ele desenvolveu uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Aí quando ele falou que era a doença que o Steve Hawkins tinha, aí eu falei, ferrou. No começo foi muito difícil, mas só foi piorando. 14 de junho, ele tomou uma água de coco e acho que aquilo ficou na garganta dele. Durante a madrugada, ele passou muito mal. E aí, nesse dia, eu lembro que eu levei ele para o hospital e eu escutava a morte, sabe? E foi o momento que eu perguntei para ele. Eu falei, agora você precisa decidir. Você vai fazer a traqueostomia e vai continuar? Ou você quer encerrar aqui? E ele falou que não queria, porque ele estava cansado já. E foi um momento muito duro, muito mesmo. Todos os dias eu lembro de sentir a força da morte chegando e levando, sabe? E aí foi a nossa conversa ali, que eu falei pra ele, vai tranquilo, descansa, não se preocupa com a Duda, porque o que eu tiver que fazer pra essa menina ser feliz, eu vou fazer. Fica tranquilo, porque agora é comigo. Depois que ele faleceu, de novo, a corrida tava lá pra mim. Aí eu ficava correndo pra lá, corria pra cá, chorava. E demorou pra isso fechar, essa ferida, essa dor, o luto. Ali eu falei, olha, agora você merece ser feliz, você fez tudo que você podia. Foi duro, foi difícil, foi massacrante, mas tá feito. Agora, daqui pra frente, é outra vida. E eu entrei no canal junto com o Edu, que lá atrás me deu um emprego. Ele virou meu sócio, meu marido. Eu costumo dizer que é minha alma gêmea, que estava só esperando o momento certo pra gente ficar junto. E aí a gente começa a sonhar com o projeto. E foi um momento muito legal, porque a gente colocou no projeto tudo que a gente queria que tivesse num centro de treinamento. E a gente foi colocando todas as ideias num papel. E na hora que a gente viu o projeto, a gente até arrepiou e falou assim, é isso, vamos fazer. E aí eu decidi voltar para São Lourenço e focar aqui, e viver aqui e construir isso de forma intensa, presente, junto com pessoas que também acreditam no nosso sonho. Então foi basicamente nesse momento que teve a virada de chave. O Projeto Mururé surgiu depois de uma viagem que nós fizemos para uma comunidade ribeirinha quilombola. Nós fomos remando para lá e as crianças daquela região ficaram encantadas com a nossa embarcação. Daqui para a Ilha das Onças são aproximadamente 4,5 km e dependendo da maré a gente faz em 40 minutos a 1 hora, né? Mas é muito gratificante atravessar, ter esse contato com os ribeirinhos lá. Se uma criança já puder virar atleta, se uma criança puder virar fotógrafo, se uma criança se alfabetizar, uma só, para a gente já tá de bom tamanho. Que a gente tem a oportunidade de ver essas histórias, é como se fosse uma aguinha que a gente joga na semente. Um negocinho que a gente coloca para florescer. E aí ter a oportunidade de olhar aquilo, se enxergar, se identificar, é uma força a mais mesmo. Para mim isso daqui tá gravado, todo o meu suor, todo o meu medo, todos os obstáculos que eu tive durante esse tempo. Hoje eu fico feliz quando tem outras meninas que também saem para pedalar junto, que podem fazer um treino junto comigo, porque os meninos são ótimos, mas na hora que a gente vê assim a mulherada indo e tentando também é bem legal, é bem gostoso. O que era meio de transporte, por um dia virou competição. Mais de 50 embarcações dentro d'água. Seja bem-vindo à peleja de canoas tradicionais do Rio Caracará. As canoas, elas fazem parte da família, por isso elas têm nome, né? Aqui atrás está Iaci. Iaci é mãe, né, em Tupi, não podia ter outro nome. Eu acho que a minha mãe se vê, sim, representada por mim de alguma maneira. É um resgate da história dela, da história da família dela, da história dos meus pais. Quando conquistou na Lagoa sua primeira medalha de ouro em Pans, Sebastian certamente se lembrou dos brasileiros que, quando nascem, não ganham uma bola de presente, ganham uma canoa. A canoagem é a minha paixão, né? É a minha paixão, virou meu projeto de vida. É aquilo que eu quero fazer até Deus me levar. Eu estava em casa, assisti a matéria e ela foi tão forte para mim que eu quis assistir aquilo de novo, em outros momentos. Para mim é muito mágico.
você fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando através de algo muito real. A Carol, naquele momento, ela foi sincera. Sei lá, eu quero que ela fique orgulhosa, assim. Um dia acho que ela vai entender que a gente fica muito longe, que faz parte do meu trabalho, mas eu quero muito que minha filha tenha orgulho de mim, assim. Passou. Eu tenho muita sorte de conseguir ver a Duda correndo. Tenho certeza que o pai dela era apaixonado por ela. Eu penso muito nisso. Se ele estivesse aqui, ele ia amar viver isso. Eu acho que, de certa forma, ele enxerga. Onde quer que ele esteja, ele está vendo. E eu quero que ele veja ela muito bem. Então, assim, eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho.